Eita glória! Glória! Sim! Bom. Olá, queridos, a paz do Senhor, amém? Abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. É um privilégio estar na casa do Senhor. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. A minha tradução é Almeida, revista e corrigida RC. Diz o texto: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo domine em vossos corações. Sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazem tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Feche os olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos louvar o Teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Sua casa e podermos te adorar nessa noite. Eu te peço que a palavra ministrada venha a ser a porção exata e a medida perfeita da Tua revelação. E ela venha fazer o efeito para o qual ela for lançada nessa noite. Eu te peço, Senhor, me capacita, que a inspiração e a excelência da revelação possa estar contida nesta mensagem, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus eu te agradeço, amém, e graças a Deus. Quero pregar aqui o tema: em comunhão aprendemos a cuidar. Todos nós sabemos que o ano de 2026 estamos vivendo o tema Mover em Comunhão. E foi me dado esse tema: em comunhão aprendemos a cuidar. Paulo vem tratando no capítulo 3 dessa carta, ensinando como funciona um relacionamento com Cristo, como funciona uma verdadeira conversão. E ele vem falando a respeito que a igreja está esperando por Cristo. E é necessário que a igreja tenha preparo. E é natural que todos aqui, ouvem, ou você mesmo já falou, que Jesus está voltando. Mas o arrebatamento da igreja não é a volta de Jesus. Porque o arrebatamento da igreja não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Vou repetir isso. Arrebatamento não é a igreja que vem, não é Jesus que vem, é a igreja que vai. Então é a igreja que vai se encontrar com Jesus nos ares. Então Paulo está falando como deve ser o preparo
para que isso aconteça, para que isso ocorra. E ele vem dizendo no início do capítulo 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Então o noivo está esperando a noiva. Jesus está esperando esse encontro. Então a igreja tem que estar preparada para se encontrar com Jesus. Então ele vem tratando de um tema aqui crucial, essencial, que é o cuidado de um para com os outros. E quando a gente fala de santidade, de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, as primeiras coisas que a gente pensa é sobre que é necessário jejum, oração, leitura da palavra, sobre o maior milagre do Evangelho, que é a transformação de vida. Mas quando nós recebemos isso, quando nós recebemos a essência da palavra e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, é necessário que o amor de Cristo passe a habitar em nós. E como de forma natural, o amor de Cristo habitando dentro de nós nos leva a nos preocuparmos uns com os outros. E Paulo vem tratando isso. E ele vem dizendo: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Ele está falando de algo que vem do âmago do ser, que vem de dentro, e precisa aflorar primeiro dentro de nós. E quando isso passa a aflorar dentro de nós, significa que nós estamos recebendo a transformação no nosso interior pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele está falando uma tratativa diretamente com a igreja. E quando ele fala aqui sobre eleitos, e isso aqui é uma briga teológica muito grande sobre eleição, ele não está falando para um povo pré-definido. Porque no versículo anterior, ele vai dizer: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele não está falando para uma classe de pessoas pré-definidas. Não é somente para judeu. Ele está falando para a igreja de Cristo. Então, o que ele está querendo interligar com isso? É que cuidar não é tarefa de alguns, mas é cultura do reino de Deus. E talvez você pense que o cuidar é responsabilidade do pastor, que cuidar é responsabilidade das irmãs. Cuidar é uma responsabilidade que faz parte do reino. Então, o momento que eu passo a ter contato com a palavra, o momento que eu tenho uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de mente, como diz aos Romanos 12, eu passo a ser movido por esse sentimento, que é o sentimento de cuidar. Quando eu passo de fato, de verdade, a me preocupar com a vida do outro. E aí vem, aquele versículo que a gente conhece: suportando-vos uns aos outros. Isso aqui não é de você suportar uma dificuldade com o outro, não. Esse suportar é carregar. Vou repetir. Suportar é carregar. É quando você vê que o outro está numa necessidade, está numa circunstância difícil, e você decide entrar na guerra daquela pessoa. Você decide estender a mão para levantar aquela pessoa novamente. Sabe, você vai ver que Jesus, em João capítulo 4, ele vai lá encontrar com a mulher samaritana. Meu irmão, os judeus não se davam com os samaritanos. E quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, a primeira coisa que ele faz é pedir para os discípulos se retirarem para fazer outra coisa. Porque a religiosidade dentro dos discípulos ainda era tão grande que eles não teriam capacidade de ter relacionamento com a mulher samaritana. Perceba que a religiosidade está abafando o amor.
Jesus rapidinho arruma uma situação para os discípulos se retirarem e ele ter um contato diretamente com a mulher samaritana. Porque enquanto ainda tem muita gente preocupada com usos e costumes, porque para muita gente a santidade é usar uma gravata, é usar um terno, nada contra o que eu gosto, mas a santidade não está relacionada a isso, o amor de Deus não está relacionado a isso. E a ida de Jesus a tratar com a mulher samaritana é algo completamente pedagógico. É algo que nos ensina muitas lições. Porque na primeira vez que Jesus tentou ir para tratar com os samaritanos, em Lucas 9, a partir do versículo 51, eles não foram bem recebidos. Aí sabe o que Tiago e João vai dizer? Mestre, a gente não pode orar aqui para cair fogo do céu e consumir eles? Olha o amor, gente. Que amor maravilhoso. A gente não pode fazer aquele esquema como foi com Elias, Senhor, que ele, orou e caiu fogo do céu. Ficaria melhor? Não, irmão. Os samaritanos servem para quê? Olha a religiosidade, gente. Olha o que a religiosidade faz. A religiosidade vai te vetar de ver uma mulher e tirar água do poço mentir. Só quem é espiritual entendeu. O sol pegando fogo, ninguém ia tirar água do poço, mas ela estrategicamente vai naquele horário para não ser vista, para não ser percebida. Não é assim? Você não quer ser visto por ninguém, mas o céu está te vendo. A samaritana foi lá, não queria ser vista por ninguém, presbítero Samaritano. Aí, Fernando, presente que ela me deu, tem que usar essa meia. Falei, vou usar. Aí, nova esponja que ela me deu. Valeu, discípulo do Arnes. Então ela vai naquele horário, pensando que não ia ser percebida, meu irmão. Só que Jesus foi. Olha que é interessante. A mensagem é tão pedagógica que quem está preocupado com a religiosidade não vai conseguir ver uma mulher samaritana e tirar água do poço meio-dia. E você também não vai ter o privilégio de acompanhar a conversão e a transformação de alguém em amor. Porque o cuidado nos leva a esse privilégio. O mundo despreza, alguém olha e fala, e esse daí? E você me vê aqui hoje pregando, falando desse jeito da Bíblia. Se você me conhecesse alguns anos atrás, quando eu ia para o baile, quando eu ia para o Field, quando eu tinha uma vida totalmente diferente, a última pessoa a vir aqui pregando que você imaginar seria eu. De repente você se encontrou com isso que eu estou falando. E a gente não vai ter a capacidade de vivenciar, de ver tudo isso. Que eu sempre falo isso, o maior milagre do Evangelho é a transformação de vida. Você pode ter aqui um encontro, receber tantas coisas, que Deus pode nos abençoar, mas esse é o maior poder do Evangelho, transformação. Os discípulos, pelo fato da religiosidade imperar sobre eles, não conseguiram ter o privilégio disso, porque quando Jesus vai pregar para a mulher samaritana, ela tem uma transformação imediata. Alô, me prova isso. Ela foi tirar água do poço com um cântaro, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando Jesus pregou para ela, olha o que o texto diz: deixou o cântaro e voltou para a cidade. Então aqui, presta atenção. Para tirar água do poço tem que ter um cântaro, não é? Só que Jesus vai falar para ela: se você me der dessa água, voltarei a descer, mas da água que eu te der, jamais voltará a descer de novamente. O deixar o cântaro e voltar para a cidade é que a água natural, ela não estava nem se preocupando mais, porque ela já havia recebido a água sobrenatural. E quando ela volta para a cidade, ela começa a pregar para os samaritanos. Porque a preocupação dela, vocês judeus dizem que tem que adorar no templo.
Mas nós samaritanos adoramos no monte, a preocupação dele era essa. Aí Jesus vai dizer para ela, nem no templo, nem no monte, mas que seja em espírito e em verdade. Glória a Deus. E o texto ainda vai dizer que Jesus procura os verdadeiros adoradores. Aqui, gente. Oh, glória! Aleluia! Gostei, pastor, desse glória a Deus. Aleluia! Você acha que Jesus não sabe onde estão os verdadeiros adoradores? Porque tem gente que pega esse texto e pensa, não, Jesus está procurando. Não. Quando ele fala isso, é que ele sabe onde tem. É que ele sabe onde está. E é impossível o verdadeiro adorador estar num ambiente como esse e não adorar a Deus. Glória a Deus. Jesus sabe onde está a concentração dos verdadeiros adoradores. Verdadeiro adorador não vai expressar uma adoração por aquele que está cantando. Verdadeiro adorador não vai expressar uma adoração por aquele que está pregando. Verdadeiro adorador não vai expressar uma adoração por aquele que está dirigindo o culto. Ele vem para o culto independente de quem vai pregar, de quem vai cantar. Ele quer adorar a Deus. Isso faz parte do cuidado. É Jesus que entrou dentro de uma guerra de alguém. Você está achando que essa guerra foi ruim? Quando ele entra na guerra de um demoniado gadareno. É pior ainda. Porque quando ele entra dentro da embarcação com os discípulos para passar para o outro lado, olha como começa o texto. E sendo já tarde. É tarde para a gente. Mas para Jesus sempre é tempo de entrar na guerra de alguém. Tem guerras que a gente não quer entrar, a gente acha pesado demais. Há quem diga, eu vou sofrer reflexos disso na minha vida. Isso pode prejudicar minha casa, pode prejudicar meu casamento, pode prejudicar meu trabalho, meu emprego. Irmão, Jesus te levantou para isso. E se ele te colocar para entrar na guerra de alguém, meu irmão, pode ter certeza que a tua casa, a tua família está blindada. Entrou na guerra de alguém direcionado por Deus, preste bem atenção no que eu estou dizendo. Direcionado por Deus, não entra porque você quer não. Mas se Deus te direcionar para entrar, pode entrar, meu irmão, porque lá na frente, além de ter vitória para o outro, tem vitória para você também. Quem recebe essa palavra? Irmão, Ezequiel entrou no vale porque ele quis. Ezequiel 37. Veio a mão do Senhor e me colocou no vale que estava cheio de passos. Isso aqui não é opcional, gente. Deus me perguntou, Ezequiel, tem lá no vale um pouco? Deus não perguntou para ele, porque se Deus perguntasse, ele ia falar, claro que não. Se Deus perguntasse para você, quer ir no shopping? Ele ia falar, quero. Quer ir no rodízio? Na churrascaria? Quero. Se ele perguntar, quer ir no vale? Um pouquinho? Você vai falar que não. Só que veio a mão do Senhor, pega o profeta e coloca, não é opcional. Só que no momento que ele está lá, Lucas Calma, o texto vai dizer, me fez andar no vale. O texto não diz, eu andei. O texto diz, me fez andar. Não é o vale de Ezequiel, é o vale de outras pessoas. Só que é Deus que pega o profeta e coloca ele lá. Mas o mesmo Deus que coloca, faz ele andar pelo vale. Ele não está sozinho. Sabe, isso é direcionamento para você entrar no meio da guerra de alguém. É Jesus. Porque quando Jesus entra na embarcação para passar para o outro lado, o texto diz, veio uma grande tempestade. As ondas, aquela guerra. E isso aqui no grego diz que aquela tempestade não é uma tempestade natural. É provocada pelo mal espiritual daquela região. Havia uma fúria tão grande tentando bloquear que Jesus chegasse em Gadara. Só que, meu irmão, Jesus está entrando na Gadara de alguém essa noite. Eu quero liberar essa palavra novamente. Jesus está entrando na Gadara de alguém essa noite. Onde ninguém tem coragem para entrar. Jesus tem coragem para entrar, meu irmão. Tem muita gente que está aqui hoje porque não foi homem nenhum que entrou. O próprio Deus entrou, te pegou pela mão e te trouxe aqui essa noite. Quem tem essa palavra?
irmão, quem já ouviu o testemunho aqui da Manu aqui? É coisa de doido. Só Jesus veio para poder entrar. Sabe como é que é? Tem tanta gente aqui que podia até mudar a minha placa, fruto e vida, né? Muita gente aqui tinha que estar no banco 1 essa hora. É verdade. Ô, meu pai. Meu irmão, olha para você, avalia o teu passado quando tu era sozinho. Porque o maior fundamento do relacionamento cristão, do relacionamento com Deus, é você avaliar você mesmo. É o que Paulo fala. Quando você avalia você mesmo, fala, cara, eu era tão bom. Porque o que tem de melhor em nós é o Espírito Santo, gente. Tirou isso, não sobra nada, né? Você passa a avaliar você passa a olhar para você mesmo. Cara, você pensa, o que Deus viu em mim? O que Deus viu em mim? Que ninguém viu, Deus viu. Olha cá quem está do seu lado. Fala para ele. O que Deus viu em você? Foi algo que ninguém viu. Eu não vi. Mas ele viu. Aleluia. Aleluia. Aí tu pensa, né? Fulano é tão estranho, tão esquisito. Será que Jesus tem capacidade de salvar? Tem. Aí tu pensa assim, meu irmão, Jesus salvou você, não vai salvar o outro? Jesus alcançou você, não vai alcançar o outro, meu irmão? Só você olhar para você tem, né? Tem momentos que você pensa, eu me entendo. Você não se entende, mas Jesus te entende. Ele vai lá, meu irmão, encontrar com o Gadareno. Sabe? Mas isso não é responsabilidade somente de Jesus. Não é somente Jesus que tem que funcionar com preocupação de cuidar do outro. Paulo está dizendo suportando-vos uns aos outros em amor. É dar suporte. Aqui nesse momento ele está ensinando como faz. Mas ele está preparando discípulos para que eles pudessem fazer isso. Só que olha os discípulos no início. Primeiro ele pega 70, manda de 2 em 2. Aí diz que ele deu autoridade para eles. Aí os discípulos vão. Aí eles vão, mestre, em teu nome os demônios, os espíritos nos submetem. Aí Jesus vai falar para eles, vocês estão animados com isso? Vocês estão felizes com isso? Ele vai dizer, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Alegrem-se antes em ter o vosso nome escrito no livro da vida. Está entendendo? Inicialmente eles não entenderam o porquê do ir. Mas Jesus está ensinando, quando ele encontra um Zaqueu, como eu disse, Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus, mas Jesus para debaixo da figueira e vai dizer, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus tem uma revelação debaixo da figueira. Zaqueu subiu para ver Jesus, mas Jesus vai dizer para Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele vai dizer, hoje tem transformação nessa casa. Olha o que Zaqueu vai dizer para ele, Senhor, tudo que eu roubei, restituo, não uma, nem duas, nem 3, mas 4 vezes mais. Sabe o que ele está dizendo com isso? Nem que eu perca tudo que eu conquistei aqui nessa terra, mas a tua presença eu não perco nunca mais. Uma transformação imediata. Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus foi pregar para a mulher samaritana, Jesus foi para Gadara, pregar para o Gadareno, e ele foi transformado também imediatamente. Obviamente que existem transformações que não são imediatas. Mas como Paulo está escrevendo aos Colossenses, Paulo é alguém que também se preocupou com a vida do outro. Quando ele vê uma menina que era possuída por um espírito de adivinhação,
né, os estudos vão dizer que era Piton, o nome do espírito que dominava aquela menina. Ele passa com Silas e a jovem vai dizer: veja o que esses que passam, são santos homens de Deus. Talvez aquilo não seria problema dele. E você, meditando nos textos anteriores, você vai ver que Paulo tenta ir para 3 lugares, mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. E depois vai dizer que veio uma voz dizendo para ele: passa a Macedônia. Quando ele chega naquele ambiente, ele prega para aquela menina, ele expulsa o espírito que estava naquela menina é transformada, é liberta, e olha o resultado disso: eles vão para o cárcere. Paulo e Silas vão ser presos. Mas quando eles estão lá, o texto diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e oravam a Deus. Sobreveio um tão grande terremoto, de forma que as cadeias e os alicerces caíram por terra. Todos foram libertos e o chefe do cárcere vai dizer: se esses presos não voltar, certamente eu e minha família vamos perecer. Aí Paulo vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas eles sofreram. Em praça pública foram envergonhados, foram espancados, foram presos, mas através de uma adoração eles conseguiram produzir um terremoto. Está entendendo isso? Muita gente quer um terremoto, mas não consegue produzir uma verdadeira adoração. Através da adoração deles, presbítero Igor, eles conseguiram produzir um terremoto. Esse terremoto levaram eles até a casa do chefe do cárcere. Toda aquela família se converte a Jesus. Está entendendo isso? É com essa comunhão que nós aprendemos a cuidar. A comunhão com o Espírito Santo, o relacionamento com Deus, insere isso dentro de nós. O entendimento que nós precisamos alcançar a vida de alguém. Eu não consigo alcançar todo mundo, mas eu consigo alcançar alguém. É por isso que tenho você em comunhão comigo. É por isso que nós somos um, assim como Cristo é com o Pai. Porque quem eu não consigo alcançar, Jesus está levantando você para alcançar alguém. Paulo ensina que a vida em comunhão exige revestimento e cuidado. Ninguém permanece saudável no reino sem cuidar de alguém espiritualmente. Tem que falar algumas coisas, infelizmente. Você reclama muito, né? Ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me abençoa. A pergunta que você deveria fazer é: eu estou ligando para quem? Eu estou procurando quem? É possível que você não conheça alguém que se desviou da igreja. É possível que você não conheça. Sabe por quê? Está dentro de nós muitas vezes o julgar. Ah, mas fulano se desviou por causa disso. Mas nunca teve um encontro com Deus. Sabe, são esses tipos de pensamento que muitas vezes isso aí alguém está dando lugar para Satanás. Mas tem alguém precisando de você. Tem alguém precisando da sua ligação. Tem alguém precisando da sua visita. E muitas vezes o estar incompleto é porque a gente não se preocupa com o outro. Está faltando isso dentro de nós. O verdadeiro amor de Cristo. Eu ouvi isso de alguém essa semana. O verdadeiro amor de Cristo precisa estar dentro de nós. Porque só assim nós vamos transmitir para o outro aquilo que nós recebemos dele. Olha o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei. Você sabe qual é o problema? Que a gente só não tem nada para passar porque a gente ainda não recebeu nada dele. Teve gente que não gostou, mas eu falo de novo. Que a gente só não tem nada para passar porque a gente ainda não recebeu nada dele. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um livro teológico. Aí, né? Meus irmãos, o Paracleto está no nosso meio essa noite. Aí leu lá uma palavra difícil, achou legal, elegante, aí aqui Paracleto, né, irmão?
Aí tem um monte de pessoa pensando, que negócio é esse de paracleto? Não é mais fácil dizer o Espírito Santo, gente. Qual é a realidade? A gente quer impressionar alguém ou a gente quer transmitir aquilo que a gente recebeu do Senhor? Que Deus está preocupado é que nós venhamos transmitir aquilo que nós recebemos, meu irmão. A mensagem verdadeira ainda vem do céu. Não que a gente não tenha que estudar, meu irmão. Temos que estudar, temos que nos aperfeiçoar sim, mas a revelação ainda vem de cima, ainda vem do alto. A gente quer pregar para impressionar, beneplácito, sacrossanta. Meus irmãos, nossa noite é sacrossanta. Sabe? Geralmente esse tipo de mensagem não transforma ninguém. São mensagens vazias. Que a gente precisa receber. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e disse: este é o meu corpo, que é a partir do pão. Ele recebeu do Senhor. Tem momentos que você vai ter o privilégio de alguém ensinar alguma coisa, mas quando faltar alguém, pode ter certeza que tu vai aprender com Deus. Não como é que as mensagens de Deus vêm? O Senhor Jesus na noite que foi traído. Quem gosta de ser traído aí, levanta a mão. Mas é a mensagem que veio para mim. E quando o traidor entra, ele dá um beijo no rosto dele. Ele vai dizer: o que tenho contigo, amigo? Chamou o traidor de amigo. Sabe? A preocupação verdadeira de Jesus era cuidar, independente de quem fosse, independente de quem seja, independente de classe social. Isso é que eu não vou falar aqui. Independente de classe social, coeficiente intelectual, cor da pele. E tem gente que até quer cuidar, não vou falar. Aí, né, quer ficar selecionando. Por que você não cuida de quem Deus falou para você cuidar? Está querendo cuidar segundo as intenções? É isso mesmo? Pensando em algum benefício? Olha o benefício de Paulo e Silas: chicotada, preso, envergonhado em praça pública, mas eram ganhadores de almas. Não que eu quero fazer missões. Quero fazer missões? Quero ir para o aeroporto, pegar um avião e ir para a África. O problema é que se der ruim lá, tu pega um avião de volta. O maior campo missionário ainda é dentro da tua casa. Porque se der um problema lá, tu não vai sair de lá. Não sai de lá. É o maior campo missionário dentro da tua casa. Papai não vem te dizer. Vovó. E entrando na questão de missões, meu irmão, missões nacionais, transculturais e urbanas. Tem gente que pensa que ser missionário é só pegar um avião, meu irmão. No seu próprio bairro você pode ser missionário. Amém. Entendendo isso? No seu estado, na sua cidade, no seu país. Então você percebe que tem gente muito mais preocupada com título, com uma credencial, do que de fato, de verdade, executar o ID e o amor de Deus em comunhão. Está entendendo isso? Porque eu recebi do Senhor, que também nos ensinei, é uma mensagem que veio do céu. E Paulo é alguém, meu irmão, poliglota, muito estudado, cresceu aos pés de Gamaliel, um dos maiores professores daquela época, das maiores escolas teológicas daquela época, porque ele era da tribo de Benjamim, ele teve acesso. Daí vem o nome dele, Saulo, que é derivado de Saul, o rei Saul, que era da tribo de Benjamim. Paulo não era qualquer pessoa, gente. Sabe? Mas quando ele é transformado, ele começa a utilizar tudo aquilo que ele recebeu, que ele, sem conhecimento, na ignorância, ele pensava que estava fazendo certo, fazendo errado. Então aí vai uma lição para alguém. Tu pode ser muito letrado, mas sem a presença de Deus vai fazer tudo errado.
Tem um intelectual, meu irmão, pode ser bravo no intelectual. E tem gente que só se preocupa com isso. Muito intelectual, mas presença e unção que é bom nada. A preocupação dele. Que quando ele de fato tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, tudo aquilo que ele aprendeu, pastor, ele começa a utilizar para o reino. Você observa que o amor entra verdadeiramente nele. Ninguém pode cuidar de alguém nesse nível de relacionamento sem decidir se revestir de misericórdia, humildade, mansidão e paciência. Não é sobre relações perfeitas, mas sobre relacionamentos possíveis. Mesmo em meio às diferenças, quando escolhemos o amor como vínculo da unidade da nossa vida em Cristo, a comunhão madura não elimina conflitos, ela impede que os conflitos destruam o corpo. A prioridade ainda é a igreja. A prioridade não é você. A prioridade é a igreja. Aleluia. Se for necessário abrir mão de qualquer coisa para evitar qualquer problema, abra mão da sua vontade. Aleluia. Ah, mas vai prevalecer a vontade do outro? Não, vai prevalecer a vontade de Jesus. Uma coisa tola, é uma coisa tola, mas eu já vi discussão por causa de uniforme das irmãs. Cor da roupa, não foi aqui não, tá? Fica tranquilo. Aí gosta de verde. Ai. Pastor, eu não posso fazer meu próprio uniforme. Coisa tola, gente. Está entendendo isso? Mas por causa de uma coisa tola, o inimigo pode ganhar campo na mente de alguém. Então, meu irmão, não gosta do verde? É a festividade. Só são 5 dias que tu vai usar, fica tranquilo. Só que a irmã fala que não gosta de verde, mas depois está na feira com a blusa. Está no mercado com a blusa. Está fazendo faxina com a blusa, é porque não gostava. Está entendendo? Abrir mão muitas vezes da razão, para que a vontade de Deus seja estabelecida. E outra, você não é dono da razão, eu não sou dono da razão. Então, é ali o pensamento do corpo, a prioridade é a igreja. Nós não vamos eliminar os conflitos, mas vamos entender como esses conflitos não irá ter poder para destruir o corpo. Para de emprestar a mente para o inimigo, a boca para o inimigo, gente. O teu falar está agregando o que para o corpo? Está trazendo crescimento e edificação para o corpo? É o que eu preciso pensar. Se o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu me comportar não está agregando, não está trazendo valores para o corpo, eu me calo imediatamente. Aleluia. Não seja responsável por alguém se desviar. Seja responsável por alguém se afastar. Até porque Paulo vai dizer que os mais experientes na fé têm que ensinar. Se você sabe muito, ajuda quem não sabe. Mas para de criticar. Criticar não vai resolver absolutamente nada. Relacionamentos saudáveis não sobrevivem sem. Primeiro, misericórdia. Repita comigo, misericórdia. Misericórdia. Discernir o coração antes de julgar o comportamento. Alguém errou, alguém falhou. Mas talvez a intenção não fosse essa. A gente olha primeiro para a ação indevida, esquecemos de enxergar o coração. E muitas vezes a pessoa falhou, mas a gente esquece a história e olha para o momento. Eu vou repetir. Muitas vezes alguém falhou, você anula toda a história e olha para o momento. Repita comigo, mas que bom, Jesus não é assim. Aleluia.
Você pode ter errado. Você pode errar. Ele não vai te tratar por causa de um momento. Até porque alguém pode ter pecado, adulterado, pode ter acontecido uma série de coisas. Mas se esse se arrepender verdadeiramente e não vive na prática, esse alguém alcançou misericórdia. Presta atenção aqui. Esse alguém alcançou a misericórdia. E na última vez que eu preguei, eu falei isso. Eu fiz essa pergunta. Quem já experimentou da misericórdia de Deus, levanta a mão. Meia dúzia só, vou perguntar de novo. Quem já experimentou da misericórdia de Deus, levanta a mão. Então, por que o outro não tem direito de experimentar também? É simples. Paciência. Com paciência se preserva em unidade. Perdão. O perdão sustenta a caminhada. Amor. O amor mantém o corpo unido. Atenção, gente. Eu vou repetir essas palavras para você entender. Paciência. Com paciência se preserva em unidade. Perdão. O perdão sustenta a caminhada. Amor. O amor mantém o corpo unido. Aleluia. Glória a Deus. Quem já comeu arroz aqui? Arroz. Arroz branco, levanta a mão. Arroz branco. Arroz vaporizado. Arroz branco é. Mas arroz tem alho, sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem sal também, sim ou não? Quando o arroz está gostoso, está bom. Tu já viu alguém falar assim, esse sal é bom? Já viu? Tem? Viu alguém? Ah, acho que esse sal é cisne. Acho que esse sal é lebre. Ou então aquele sal que quando vai almoçar no restaurante pobre, o sachê parece sal grosso para fazer churrasco. Você, né? Tá lá a água, né? Bota o sal, mistura. Tem sal, sim ou não? Sim. Quando tu prova, tu sente o gosto, mas tu vê o sal? Hã? Não. Já viu quando Jesus fala que a gente tem que ser sal e luz? Já viu? É basicamente isso aqui. Olha o que ele está dizendo. Vocês podem fazer, mas vocês não vão aparecer. Quem tem que aparecer sou eu. E aqui, misericórdia, paciência, perdão e amor. O que é isso? Faz parte dos atributos de Deus. Atributos de Deus divididos em dois: comunicáveis e não comunicáveis. Não comunicáveis, só Deus tem. Só Deus tem. Onipotência, onisciência, onipresença. Está entendendo isso? Só Deus tem. Mas os atributos comunicáveis, eles seriam dentro do homem. Você pode ter amor? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você pode ter paciência? Sim ou não? Às vezes é difícil, né? Mas pode, não pode? Você pode ter perdão? Você pode perdoar alguém? Sim ou não? Sim. Jesus te perdoou? Sim. Aleluia. Você pode ter misericórdia, não é? Você pode ter misericórdia, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Cuidar da miséria alheia. A paz de Cristo só governa quando o amor governa. A maturidade espiritual se manifesta na forma como nos relacionamos e cuidamos uns com os outros. A maturidade espiritual está no cuidado com o outro. A maturidade espiritual não está enquanto você pula, enquanto você roda, enquanto você vê anjo subindo, enquanto você vê anjo descendo, enquanto você vê bola de fogo, bola de neve. Sabe quando você vai lá, em nome de Jesus.
Porque tem gente que acha que ser espiritual é isso. Porque na realidade você não ora nem por você, vai orar por alguém. Meu Deus. Mas quando a gente está na igreja, né, pular, né, nessa parte de muito bom, eu gosto. Mas isso não reflete a maturidade de Cristo, sabe? Paulo vai dizer, eu poderia falar muito mais em línguas do que vocês, mas a mensagem central ainda é o amor. Sabe, eu poderia falar, sou dotado dos dons espirituais. Porque tem gente que é carente, gente. Tem gente que é carente de prestígio, tem que ser elogiado, tem que ter tapinha nas costas, tem que ser reconhecido. Sabe como é que é? Que às vezes fazer uma compra para o irmão não vai ter reconhecimento, mas tem que postar os stories que está dando negócio para o outro. Que, né, tem que mostrar para alguém que está fazendo. Será que é a glória de Deus? Vem ministrar de louvor para cá, por gentileza. Será que a glória é de Deus? Eu já fui abençoado por muita gente aqui. Muita gente. Também já abençoei. É o reino, é uma troca. É mútuo. Você abençoa, você é abençoado. É mútuo, é uma troca. É o reino de Deus, é assim. Para finalizar, Deus está formando uma igreja sensível, atenta e responsável uns pelos outros. Este será um ano em que Deus vai amadurecer os relacionamentos dentro da igreja. Onde antes havia reação, haverá mansidão. Onde havia atrito, haverá perdão. E a paz de Deus governará o coração de um corpo que escolheu se revestir de amor. É muito bom receber de Deus, eu amo, eu gosto. Sabe, eu fiz propósito aqui no altar, já trabalhei na igreja, fiz propósito, busquei, Senhor, eu quero emprego, quero família, a gente pede um monte de coisa, não é verdade? A gente aprende. Mas o que Paulo está tratando aqui não é horizontal, não é vertical, perdão. O que Paulo está tratando aqui não é vertical. Não é ele com Deus, é ele com as pessoas. Então eu acho que esse tema é o mais difícil de todos. Porque relacionamento interpessoal não é fácil. É o que Paulo está tratando. É como é o nosso relacionamento uns com os outros. Meu irmão, não vem falar que está bem com Deus não, se tu não estiver bem com teu irmão. Para com esse negócio. Não, que eu estou revelando, que eu estou profetizando, mano. Meu irmão, eu estou vendo, estou tendo visão de raio-x aqui agora, Deus está mostrando. Meu irmão, Deus está te mostrando porcaria nenhuma. Você sobe essa rampa aqui, não dá a paz do Senhor com cara fechada, cara de cliente pitbull, meu irmão. Não dá boa noite, não dá a paz do Senhor, não tem educação, tu acha que Deus vai te abençoar desse jeito? Você acha que alguém tem culpa do teu problema, meu irmão? Quem está do lado também tem problema. Uma vez meu irmão perguntou para mim, eu dando aula, né? Onde estava Sadraque, Mesaque e Abednego quando Daniel estava na cova dos leões? Eles não eram amigos? Eu falei, Tu tem amigo? Tenho. Teu amigo está contigo 24 horas por dia? Não. Tu tem problema? Tem. Teu amigo também tem problema. Mas onde eles estavam? Estava cuidando da vida deles. Simples. Até porque, pensa comigo, se Daniel dependesse da ajuda de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde ele estaria agora? Dentro do leão, meu irmão. Mas enquanto o teu amigo não puder te ajudar, o leão da tribo de ajudar vai lá. O leão da tribo de Judá vai lá. Não para com esse negócio, meu irmão. O ano de 2026 é relacionamento uns com os outros também. Para com esse, tu não é eremita para viver isolado. Para com esse negócio. É ter relacionamento. É porque vai chegar uma hora que tu vai precisar de alguém.
Naquele momento, Daniel não precisou de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando se tratou de abençoar e de colocar eles num cargo político, Daniel se lembrou deles. Sim ou não, gente? Sim ou não? Eles estavam lá no mesmo propósito, tendo comunhão entre eles e tendo comunhão com Deus. Daniel se tornou príncipe, se tornou alguém forte na Babilônia, até porque ele estava num ambiente corrompido, mas ele tinha comunhão com Deus e tinha comunhão com Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Tinham comunhão. Eles se fortaleceram entre eles, tanto que Daniel 11:32, obrigado. Tanto que Daniel 11:32 vai dizer o texto: aos violadores da aliança, eles com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eles tinham um relacionamento com Deus e tinham um relacionamento entre eles. Sabe qual é o resultado? O lugar que destruiu um monte de gente se tornou um ambiente de crescimento para eles. Comunhão. Enquanto a gente cresce entre nós, crescemos com Deus também. Ô meu irmão, eu quero declarar aqui: em comunhão aprendemos a cuidar. Pode, meu irmão, alcançar alguém com a comunhão que vai aprender a cuidar essa noite, e você verá o poder de Deus na tua vida. Pode cantar. Aleluia.